Fala pessoal, hoje vou falar um pouco aqui sobre mentalidade com vocês, fazendo cardio aqui um domingo à tarde no Paraguai. Tô aqui pertinho do Banco Central, vou mostrar pra vocês. E vamos falar um pouco sobre mentalidade. Muita coisa que eu venho falando aqui tem a ver com mentalidade, principalmente essa parte de você acreditar que é possível fazer grana com o digital. Falei no último vídeo que você não deve acreditar naquelas pessoas que dizem que não é possível, e sim acreditar que existem formas diferentes de fazer praticamente a mesma coisa, e que você tem que colocar na sua cabeça que, ao invés de dificultar, as ferramentas hoje vieram para facilitar a nossa vida. Então, aquelas pessoas que acabam não acreditando mais no mercado e saem do mercado por serem substituídas, meu óculos aqui falando parcial do carro, e por serem substituídas, elas acabam dando mais vaga pra gente. Apesar de eu não acreditar que exista concorrência suficiente para as coisas não funcionarem para você dentro do mercado, eu acredito que com a sofisticação do mercado, e principalmente essa questão de você ter uma mentalidade blindada, vai te colocar à frente de muita gente. Então, eu sempre busco pensar da melhor forma, sempre busco ler livros que melhoram a tua mentalidade, no caso, melhoram a minha mentalidade. E eu vou indicar alguns livros aqui. O primeiro livro que eu li sobre mentalidade foi o Pense e Enriqueça. Eu acredito que muita gente que não enriquece, justamente falta isso da mentalidade, Às vezes o primeiro passo que a pessoa dá dentro do digital é comprar um curso, comprar uma mentoria, sendo que o primeiro passo que ela tem que dar é realmente mudar a mentalidade dela em relação às crenças limitantes. Então muita gente tem a crença limitante de que nunca vai conseguir prosperar, de que nunca vai conseguir ter sucesso em algo da vida. E se a pessoa realmente acredita nisso, é isso que vai acontecer com ela. Então, muitas das vezes, o primeiro erro da pessoa está na mentalidade. Quantas pessoas já entraram na minha mentoria com uma mentalidade errada, com um pensamento errado em relação ao que acontece no mercado, de pensar que é um dinheiro rápido, não acreditar que a pessoa mesma é capaz. Então, se a pessoa não acredita que ela é capaz, ela acaba tentando um pouco, Eu sempre digo, eu entrei no mercado e demorei 5 meses para eu ter resultado. A maioria das pessoas que eu vejo tentam nem um mês, primeiro mês já querem um resultado assim extraordinário. Vou esperar que a ambulância passar para poder continuar com vocês em relação a isso. A ambulância no Paraguai. Mas enfim, muita gente acaba tentando menos de um mês, querendo ter um resultado extraordinário em tão pouco tempo, e quando não consegue se frustra e coloca culpa no mentor, coloca culpa no mercado, quando tenta em mais de um mentor e acaba não conseguindo, Mas assim, eu sou a prova viva, e o seu mentor, se eu não sou o seu mentor, é a prova viva de que o mercado ele funciona. Por isso que existem muita gente que falam que não, fulano só ganha dinheiro com
vendendo curso, só ganha dinheiro vendendo mentoria. Não é assim que funciona. Eu acredito que existe uma minoria dentro do mercado que realmente ensina para que tenha uma satisfação em ver os alunos progredirem, em colocar aquilo que acredita e o método da pessoa que ela mesma desenvolveu, que no meu caso é esse, um método que eu desenvolvi, e testar se ele realmente funciona para outras pessoas e funcionar. Isso é muito gratificante, né? Então acredito que existem pessoas no mercado que elas têm esse propósito, exatamente essa palavra, tem esse propósito de fazer com que as pessoas entendam o mercado e que prosperem o mesmo método que fez a pessoa prosperar, né? Só que no meu caso, eu comecei a ler livros, principalmente sobre política e mentalidade, no meu ensino médio. Então, no primeiro ano do ensino médio, a gente é inserido em um contexto muito politizado. E no meu caso, eu decidi estudar para eu realmente poder ter o que falar, né? Eu sempre vi o meu pai falando muito sobre política e eu não entendia, mas decidi estudar e me posicionar em relação a isso, né? Então, quando a gente entra no ensino médio, onde a gente tem uma doutrinação muito mais forte em relação ao esquerdismo, principalmente, a gente precisa pensar da própria maneira. E foi aí que eu comecei a ler livros sobre política, comecei a ler livros sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, que foi algo que eu sempre almejei fazer, né? Então, antes de entrar no digital, eu já tinha uma noção do que era uma mentalidade que faz você enriquecer, né? E aí, isso é um 80% da sua jornada no digital. Então, você não consegue prosperar se você não tem esse 80% de mentalidade. Como eu disse, muita gente entra em mentorias, faz curso, adquire um conhecimento, mas tenta por pouco tempo. Ou tenta de uma maneira que já sabe, já tem ali no fundo que não vai funcionar. E aí é o principal erro dessa pessoa, né? Ela acaba, como não acredita nela mesma, ela não quer fazer contatos com pessoas grandes dentro do digital. Ela acaba se retraindo em relação a muita coisa. E essa muita coisa que eu digo, em relação principalmente a networking, a acreditar que vai prosperar, é crucial para o resultado dela dentro do digital. Então, um networking bom, ele faz com que você tenha aí novas possibilidades dentro do mercado, novas oportunidades, né? E justamente tudo parte do princípio de que a pessoa não teve uma mentalidade alinhada e não pensa que pode prosperar dentro do mercado. Outro problema muito grande que eu vejo que as pessoas têm é justamente pensar como renda extra o digital e não leva a sério o mercado, né? Então essa pessoa acaba tendo e colocando pouco esforço naquilo que pode trazer um resultado muito grande, né? O digital hoje ele é um 80-20 do que você pode ganhar dinheiro. Então eu tô fazendo esse card aqui domingo, que é um dia de folga para muita gente, mas eu posso fazer esse card aqui amanhã, segunda-feira, nesse mesmo horário, que não tem nenhum problema, porque o digital ele me traz uma liberdade que eu consigo fazer isso, entende? E é justamente por dar o meu 100% no digital, por gravar vídeos assim, eu tô no meu começo,
em relação a esses vídeos sobre o digital, o vlog, essas coisas assim, que é uma coisa que eu acredito. Então acaba que eu dando meu 100%, eu consigo ter essa liberdade que muita gente almeja. Mas as pessoas não estão dispostas a dar 100% de si para conseguir isso, porque elas justamente iniciam a jornada no digital pensando que é uma renda extra. A mentalidade, principalmente em relação a isso, precisa mudar, né? Você precisa entrar no digital sem pensar que é uma renda extra, acreditando que você pode prosperar com isso, sem escutar gente que já está desacreditada com o mercado falando sobre isso, dizendo que não dá mais para fazer, dizendo que o mercado saturou. O dropshipping, como eu disse no último vídeo, ele é um mercado onde as pessoas diziam que estava saturado, e eu acabei fazendo mais de R$1 milhão dentro do mercado, depois que começaram a dizer que estava saturado no Brasil. A gente tem uma onda agora para o exterior. Você precisa aproveitar essa onda para o exterior e não ficar parado e não acreditar que as coisas não funcionam. Então, assim, o primeiro passo que eu digo para você: leia livros sobre mentalidade. Busque livros, audiolivros, YouTube. Leia livro físico, em PDF. Mas assim, mude a sua mentalidade, né? 2 livros que eu indico: Pense e Enriqueça e O Poder de Pensar Positivo. São dois livros muito bons que eu li no início da minha jornada e que mudaram muito a minha mentalidade, né? E você precisa mudar a sua mentalidade em relação a isso. E como a Bíblia diz, a renovação constante da mente, né? No último vídeo eu acabei falando sobre um erro que eu cometi, e esse erro foi justamente não renovar a mente em relação às crenças. E é o recado que eu deixo hoje para vocês. Então, se você chegou até aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!